Muitos conflitos judiciais de complexidade social não encontram amparo na legislação ou são tratados de maneira formalista. Como o judiciário deve enfrentar realidades que desafiam o direito? É possível humanizar a justiça? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte e também é integrante da diretoria de apoio a obras sociais da AMAGES e do Parque Esportivo da Associação e representante em Minas Gerais da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME. Doutora Maria Isabel, obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui novamente, agora em nossa nova casa. A honra é toda nossa. E a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Maria Isabel, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. É possível, sim, ainda assim, o direito é muito dinâmico, né? É possível uma justiça mais humana, mais solidária? É possível e factível e depende de nós, né, os operadores do direito. É o desafio que a nossa Associação dos Magistrados Espíritas traz constantemente nos seus objetivos principais, né? E quais seriam Trabalhar esses pela princípios? humanização da justiça. Quais seriam os princípios dessa justiça humanizada? Seria um foco mais numa ação social? Seria no bom senso? Enfim. São princípios norteadores da própria dignidade da pessoa humana, da igualdade. Seria dizer que estaríamos cumprindo a Constituição e os preceitos sagrados. Humanizar quer dizer viver com humanidade, tratar o outro como gostaria de ser tratado. Quer dizer, um princípio aí importante diante de uma letra fria da lei, de uma regra escrita, né? Que se aproxima muito da equidade. Exatamente. Agora, como que o judiciário deve lidar com essas realidades que desafiam o direito? Nós temos diversos casos. Direito à moradia, por exemplo, é igual ao salário mínimo da Constituição, né? Deve estar ser suficiente para que o cidadão possa sustentar toda a sua família. Sabemos que não é bem assim, né? Olha, os desafios são de grande monta e penso que um dos maiores desafios hoje é a preparação desses operadores do direito, tanto os que estão nas bancas de advocacia, quanto nós aqui, magistrados, os servidores em geral, e mostrar ao povo que nós também somos humanos, falíveis e homens, distribuindo uma justiça que não é feita por nós, porque as normas são construídas pelo legislativo e nós temos que aplicar e fazer essa dinâmica toda. E dentro da formação do magistrado, aí que é o importante, né? Já trabalhar esses princípios filosóficos, humanitários, sociais, garantias de visão do coletivo, do social, da magnitude do trabalho e da extensão que uma decisão pode ter reflexo na vida de uma pessoa que vai servir de exemplo para outra, que vai poder acreditar. Mas isso não impede também que os poderes se articulem, e o judiciário já tem caminhado muito nessa pauta, de trabalhar conjuntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública e outros Ordem dos Advogados, na construção, né, de políticas públicas de um alcance maior. A gente acompanha também que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, incentiva, né, discute essa formação humanística do magistrado, da magistrada. Como é que seria essa formação? Onde que ela começaria? Olha, eu vou falar pelo meu exemplo de vida. Eu acho que ela começa na família, que é a base da sociedade. E hoje nós temos percebido uma desestrutura total da família. Então, a base da sociedade, ela está balanceando. Então, nós precisamos de investir muito
na formação familiar, nos vínculos de amor, nos princípios morais que são ali primeiramente recebidos dentro do cuidado, até do próprio ventre, que é uma das nossas pautas mais defendidas pela Abrame, a questão, né, de dizer não ao aborto, direito à vida plena, ainda que seja por frações de segundos. E acredito que a escola tem um papel muito importante, ela também tem que ser preparada, os professores têm que ser valorizados, e as redes têm se articulado, né? E movimentos sociais, a sociedade civil no terceiro setor hoje tem caminhado bastante, desde 88 um marco diferenciado aí, né? E essas instituições também elas vão crescer de acordo com o que cada ser humano que vai integrá-la tiver crescido. E o crescimento é individual. Ninguém muda ninguém. É você que tem que Nós fazer a somos os melhores escolha. professores de nós mesmos, O protagonista né? da sua história Entendi. é você. Doutora Isabel, agora, veja bem, a formação do magistrado, da magistrada, né, do operador de direito, como a senhora mesmo lembrou aqui, começa na faculdade de direito, depois passa pelo concurso, depois tem um curso da escola judicial. Qual que é a melhor oportunidade para que esse operador de direito, que esse magistrado, essa magistrada, possa enxergar além da lei, além da legislação? Olha, eu conversava com uma colega recentemente que tem trabalhado nessa área de concursos e ela me falando, né, das exigências de pilares filosóficos e humanísticos, né? Eu acho que é o caminho, mas nós temos que também tirar aí já estamos falando do candidato que já está aprovado em fase preparatória. Tirar ele também só desse cenário teórico, porque hoje, infelizmente, nós temos que falar, temos as cotas legalmente garantidas e graças a Deus, esse processo de inclusão está sendo feito, mas é muito as oportunidades de se passar num concurso público hoje ainda é daqueles que têm o privilégio de serem poupados da vida difícil. Então eles ganham na teoria, mas perdem por uma história de vida que poderia ensinar lições que o banco da escola, que o livro não vai ensinar. E os desafios que nos são propostos nas comarcas, que a gente chega e já tem que lidar com dor, com miséria, com sofrimento de toda ordem, nos colocam assim, num grau de, meu Deus, o que eu faço? Para aqueles que creem em Deus e os que não pensam. Aí você liga para quem te orientou na escola, tem a tutoria hoje, mas eu ainda conversava também com essa colega e falava com o doutor Tiago também, agora na escola. Que é o superintendente da Escola Judicial. O superintendente da Escola Judicial, o quanto é importante essa retomada de levar os alunos. Eu fui da primeira turma, tive a oportunidade, a felicidade de participar da formação integral do tribunal, a primeira gloriosa turma de 1996, que foram 6 meses de imersão. Então, nós visitamos, inclusive, NUTRES, os centros de detenção de menores, as comunidades mais necessitadas. Tudo isso, os nossos orientadores, os professores, nos levavam para essas visões, como depois tive a oportunidade de fazer imersões já em nível de especializações na área ambiental, que a gente já falou sobre isso também. Então, assim, são vivências que você tem que ter, e eu acho que o papel da escola judicial aí para o magistrado nessa questão, no concurso sim, vai exigir teoria, mas na prática nós precisamos de pegar esse novo magistrado e trazer ele para a realidade dura do pé no chão.
E esses princípios humanísticos, né, quer dizer, esse reconhecimento que ele pode recorrer a essa sua experiência de vida, podem ser usados numa solução de um conflito judicial à medida em que há insuficiência nas leis, há falha na legislação para alguns casos, né? Sim, é um facilitador em muitos casos, né? Porque se você já tem uma trajetória de vida que te proporcionou uma experiência mais humana, menos amarga, você aí você também tem que se despir da vaidade, do orgulho e ter a humanidade, a humildade, né? Aí vai de cada um compartilhar também a sua dor, a sua história, quebrar o gelo, olhar no olho daquela pessoa. Quanto tempo as pessoas aguardam para chegar na frente de um juiz? É verdade, a oportunidade de buscar justiça naquele momento, né? A senhora me corrija se eu estiver equivocado, mas eu entendo que esses modelos alternativos de justiça, como conciliação, autocomposição, até mesmo a experiência da APAC, que é uma associação de proteção e assistência aos condenados, a humanização da pena, seriam experiências nessa direção? Sim, sem dúvida. Os métodos autocompositivos eu vejo hoje como a solução para a desjudicialização de massa que está acontecendo. De conflitos, né? Tudo está judicializado. E as pessoas não querem mais sentar, conversar, resolver seus problemas. Transferiu para a justiça, que também não é cega. Ela tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio. Nós somos humanos. A sobrecarga de trabalho, a dedicação do magistrado, que é praticamente exclusiva, essa história de falar sacerdócio, o seu isolamento, você não pode falar da intimidade das pessoas, você não pode compartilhar os seus problemas. No interior, isso ainda é muito mais... E é por isso que é importante a independência judicial, porque a legislação deve servir como um guia, uma referência. Uma referência, exatamente. Tudo bem. Bom, eu vou fazer um intervalo agora, doutora Maria Isabel Fleck. No próximo bloco a gente volta a falar, gostaria de falar de outras experiências de tratamentos de conflitos judiciais na busca aí da humanização da justiça. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje estamos debatendo as complexidades sociais dos conflitos judiciais e saber se é possível humanizar a justiça e como que o judiciário deve lidar com realidades que desafiam o direito. A nossa entrevistada é a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. Ela também é integrante da Diretoria de Apoios e Obras Sociais da AMAGES e do Parque Esportivo da Associação e representante da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME, em Minas Gerais. Doutora Maria Isabel, a respeito dessa humanização da justiça, um outro exemplo aqui, quando um juiz ou uma juíza, por exemplo, decidem que uma pessoa tenha acesso ao medicamento que não está disponível no país, no mercado, isso também é um exemplo de justiça humanizada? É um assunto sensível, mas é uma forma de inclusão e de humanização e de trazer para o palco das políticas públicas a pauta e atender o todo, e não apenas um. Aquilo que eu citei no bloco anterior. De repente, uma decisão faz o efeito cascata. Então, é um tema que eu já não atuo há algum tempo. Eu participei, a convite do desembargador Newton Teixeira, de um evento no CNJ, em 2019, no final da pandemia, e o grande desafio é o Sistema Único de Saúde, que é fantástico, né? E o judiciário se entenderem nessa linguagem, porque nós também, aquilo que falei, somos falíveis, não somos deuses e não temos o saber ilimitado. Então, aí precisamos da questão da transdisciplinaridade, de auxílio de outros profissionais, de outros saberes, para nos dar subsídios, para que aquela decisão norteie também uma política pública Bom adequada. Senso e justiça, né? Sim. Agora, por exemplo, a justiça restaurativa é também
uma outra novidade, um exemplo dessa busca da humanização? Sem dúvida. E aqui em Minas eu agora também estou integrando o Comitê de Justiça Restaurativa, que está ligado à terceira vice-presidência, e é um trabalho que já tem um piloto implantado, já tem umas frentes tanto no Juizado Especial, na área socioeducativa, e eu ainda estou presidente da Comissão de Assédio Moral, e estamos também começando uma iniciativa para trazer para os conflitos de assédio moral no trabalho também a justiça restaurativa. Qual é o fundamento dela? Como é que ela funciona em relação à tradicional, por exemplo? Olha, é um saber diferenciado e é um assunto que eu não estou totalmente preparada para falar no momento. Eu estou começando agora a minha formação na justiça restaurativa, que é uma das muitas vertentes dentro da área das soluções alternativas de conflito. Mas as pessoas, aqui a nossa referência é a desembargadora Hilda Porto, né, são as melhores possíveis. A doutora Flávia Bicho, a doutora Risa, também estão aptas a falar melhor que eu. A senhora, por exemplo, é da vara criminal. É possível, sim, nesse âmbito do direito aí, estabelecer esses princípios também, tratar a coisa de maneira mais humana, quando se lida com situações até de crime organizado e outras situações graves que a gente sabe que envolvem a segurança pública, a criminalidade? Sim, eu tive um exemplo disso num trabalho que a gente fez em fevereiro de 2020, poucos dias antes da pandemia, da maior audiência por videoconferência, que até então era só permitido pela lei de organização criminosa, que fizemos em tempo real com 24 estados, pontos, né, que são pessoas em regime diferenciado, e alguns presenciais, porque não tínhamos estrutura de segurança para reunir essas pessoas todas. E ali eu percebi o quanto aquelas pessoas que eram tidas como as piores, as mais perigosas, tivemos a presença de conselheiros do CNJ, do Conselho Penitenciário, que vieram vivenciar a expertise e a experiência da videoconferência. A gente não sabia que íamos ter que fazer a passagem para a pandemia. Mas como aquelas pessoas achavam que elas não poderiam ser ouvidas, ter uma proximidade, e até as que estavam no RDD remotamente, a gente conseguia um olhar, manter os direitos sagrados da inviolabilidade do acesso ao advogado. Então, assim, tudo tem que ser construído com muito cuidado, com muito tempo. É possível fazer, é possível estar. E uma coisa que eu aprendi muito pode ser o criminoso mais censurável, mais condenável, repugnante, mas ele teve uma mãe, ele é um ser humano que falhou. E é bacana o que a senhora diz aí, porque combina um pouco, nós falamos no bloco anterior a respeito das APACs, né? Sim, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Sim, É preciso separar o indivíduo, o homem, do ato que ele cometeu. Do ato que ele cometeu. Porque, então, que esperança de um dia ressocializar essas pessoas vão ter? Se um juiz nem olha no olho dele, se recusa a pegar na mão, se ele está com uma dor, eu vou proibir de dar um remédio, se o médico dele está com a receita ali. Então, assim, essas situações todas você vive no dia a dia. Uma mãe, um caso que é um conflito entre nós, juízes criminais, que as mães ficam nos corredores, loucas para dar um abraço. Quem nunca teve um filho preso, quem nunca viu uma revista de cela, não sabe a dificuldade que é para você entrar num presídio. Doutora Maria Isabel, eu gostaria de falar com a senhora também a respeito de... Eu sei que a senhora tem múltiplas atividades, além da ação judicial, da atividade judicante, também a senhora é muito ligada ao associativismo, né? Tanto da associação, a senhora lida com obras sociais e também com a Abrame, a senhora tem um trabalho muito importante social nesse sentido.
Essa ação social que hoje a Associação dos Magistrados está adotando é uma iniciativa associativa, obras sociais? Qual o papel social do juiz? Olha, eu sou espírita, não estou espírita. Eu incorporei no meu ser esses princípios, que o diferencial da doutrina espírita é apenas a questão da reencarnação, que ontem nós inclusive fizemos a palestra lá no tribunal, falando sobre a vida de Chico, os casos de Chico, e próximo tema vai ser sobre a questão da mediunidade, que é a comunicação do polissistema material com o polissistema espiritual. O resto é tudo Deus, Jesus, a vida, a justiça, o ideal de servir, né? E esses pilares, eles que nos trazem o alimento espiritual para viver. Então, onde tiver uma frente de trabalho para servir, aí eu estarei. E temos visto muitas dores, muito sofrimento humano. E enquanto espírita, onde eu puder e for chamada a servir, aí estarei. Vejo que a Magis, no momento, criando essa diretoria, que a doutora Marli Braga é a coordenadora e vários colegas do interior estão compondo, e o doutor Luiz Carlos gentilmente me convidou, tem permitido a gente também conhecer as dificuldades que os outros colegas têm e de ver também a importância de uma associação abrir as suas portas para ajudar o outro. São algumas iniciativas que estão começando, acho que numa outra oportunidade a gente vai poder falar melhor, e eu estou a serviço do bem comum. E solidariedade e ajuda aos mais carentes é mais importante do que doar dinheiro, né? É importante resgatar o ser humano, né? Doar um tempo, dar um abraço, receber um abraço, ouvir, gente. Ninguém tem tempo mais para te ouvir. Ninguém para poder ver o outro, para falar um bom dia, para olhar na face. Agora com a máscara, né? As pessoas estão invisíveis. Ontem mesmo eu fiquei sabendo do caso de uma pessoa que perdeu a vida e que todo mundo passava por ele, cumprimentava, mas ninguém sabia o nome, ninguém. E todos se lamentando. Meu Deus, por que eu não conheci? Por que eu não sabia? E essas reflexões são importantes, né? Especialmente depois que estamos passando por essa pandemia, essa crise sanitária que já matou milhões no mundo, mais de 600 mil no Brasil, né? Ainda assim, estamos diante de uma guerra, quer dizer, o ser humano tem dificuldade. É disputa, é o poder, né? É o poder, não sei. E aí, dentro desse propósito da humanização da justiça, a própria Abrame, que é a nossa pauta, né? Trabalha muito essa questão do autoconhecimento, do combate aos seus defeitos e aquisição de virtudes, que aí é a forma de você se tornar melhor. Se tornando melhor, você ajuda o outro a estar melhor, você faz o possível. E nossas ações, até pensamentos, podem ajudar a trazer saúde ou doença, né? Como é que a espiritualidade pode ajudar? Pensamento, principalmente nesse momento em que a gente vive presa ao passado que a gente não viveu nesses 2 últimos anos, as perdas que nós tivemos, que não administramos, e o futuro, que ainda é desconhecido para todos nós. Se vai perder o emprego, se eu vou pegar Covid, se eu vou tirar a máscara, se eu vou poder dar um abraço. E não vive o presente. E não vive o presente. Então, se eu puder fazer, dar um conselho, uma referência, viva o hoje. E o amanhã virá, com certeza. Bom conselho, igual gostaríamos também de saber da senhora, como a gente faz aqui com todos os nossos entrevistados e entrevistadas, a gente pede aqui a indicação de leitura. Por favor, que a senhora tem para nós. Olha, eu tenho me dedicado a conhecer mais vidas de pessoas que conseguiram fazer a diferença
na vida do outro. E eu vou indicar o último livro que eu li, é simplesmente Francisco, do nosso colega, Dr. José Carlos De Luca, que também é magistrado, é também membro da Abrame, e um grande hoje pilar de influenciador de comunicação digital e divulgador da doutrina espírita. E ele conseguiu trazer a vida de Francisco de Assis para esse momento que nós estamos vivendo. E eu gostaria também de indicar um filme que me tocou muito, com pessoas determinadas que fazem a diferença. É um filme que eu vi pela Netflix, As Telefonistas de Churchill. É fantástico. É a história de vida de pessoas ali que cumpriram uma missão. E eu acredito que todos nós temos uma missão para servir, né? Então, sejamos servidores. Boas indicações, com certeza. Bom, eu conversei aqui com a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre as possibilidades de humanização da justiça e como que o judiciário deve lidar com realidades que desafiam o direito. Doutora Maria Isabel, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Obrigada. Jurídico. O prazer é nosso. E em breve poderemos falar de mais ações sociais. Com certeza, muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da AMAIS no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.